Então, nós vamos dar seguimento à reunião com o Crossfire. Eu convido o Marcelo, então, para conduzir a discussão, uma vez que é sobre transplantes renais. Marcelo? Bom dia, bom dia. O Crossfire de hoje, nós teremos a discussão sobre deixar o catéter duplo J no ureter, na realização do transplante, se a colocação do catéter diminuiria a incidência de fístula urinária, de estenose de ureter. Portanto, a dúvida seria, deixa catéter, não deixa? Traz vantagens, não traz? Qual a evolução do paciente, vale a pena fazer em todos ou não? Então, traremos para a discussão a doutora Marina e a doutora Bárbara. Cada uma delas terá 2 minutos para a discussão. Após a discussão, eu farei 3 questões de maneira genérica e as 2 responderão a elas. Vamos começar, então, fica a critério delas. Se elas não escolherem, começa com a Marina. Vamos lá. 2 minutos, Marina. Eu posso começar, professor, deixa eu colocar aqui. Perfeito. Não sei se vocês conseguem ver minha tela. Estamos vendo. Bom, então, duplo J após transplante renal, seria essa uma conduta de rotina. Eu selecionei 2 artigos. O primeiro artigo, só uma introdução breve, mostra que as complicações mais comuns são as ureterais, principalmente nos primeiros 3 meses, e por isso existe uma importância na sua prevenção e manejo. Os reimplantes mais comuns, então, é o litigrelor e o politano. A incidência de complicações ureterais varia em torno de 12,5%. Nessa revisão, foi feita nos últimos 10 anos e avaliado as complicações. Nos pacientes que tinham duplo J, as complicações variaram em torno de 1,5% e 9% nos pacientes sem o duplo J. Esse estudo demonstrou, então, que ter o catéter facilita o processo de cicatrização da anastomose e protege o ureter de vazamentos de urina, além de prevenir as obstruções ureterais pelo próprio edema da mucosa e por compressões extrínsecas. Eles falam nesse artigo também que a EAU recomenda o uso do catéter de uma maneira universal devido a essa evidência forte de que previne as complicações pós-operatórias. Eles demonstraram também que é importante lembrar que esse catéter tem que ser retirado de uma maneira precoce, entre 2 a 6 semanas, para poder evitar a infecção urinária de repetição. No segundo artigo, que é esse que eu trouxe aqui para os senhores, eles também falam dessas complicações ureterais. Avaliados em vários centros de transplantes, a incidência varia de 2% a 20%. Nesse estudo, foi feito nesse único centro, né, que era da Alemanha, com 382 transplantados. O primeiro grupo, com 125 pacientes, eles colocaram o catéter e 257 eles não colocaram o catéter. O duplo J foi retirado em aproximadamente 42 dias e a sonda vesical só por curiosidade em 4 dias. Eles avaliaram, então, infecção urinária, estenose uretral, vazamento de urina perianastomose, hematúria macro e dias de hospitalização. Essa é a tabela que mostra que em 59% o catéter foi colocado de rotina, em 2% foi relacionado a algum problema do ureter e algumas outras condições que eles decidiram colocar o duplo J. Nas complicações, então, a gente pode ver que de infecção de urina, que eu acho que é o que a gente vai debater mais aqui, não teve uma diferença estatística significativa entre o grupo com catéter e sem catéter. E o mesmo aconteceu para as obstruções ureterais. Como conclusão desse artigo, ele demonstrou que o uso do catéter não diminui a incidência dos vazamentos de urina perianastomose, não aumenta a incidência de infecção do trato urinário, demonstrando que não tem, então, necessidade de tirar o catéter antes das 4 semanas estabelecidas, e que o uso do duplo J diminui, sim, a gravidade das complicações pós-operatórias, e diminui também a necessidade de uma reabordagem. É isso. Muito bom, Marina, bastante didático. Eu acho que é isso mesmo a intenção do Crossfire, ele trazer a visão de tudo que você leu. Agora, só uma pergunta, dos 2 trabalhos, eles usaram antibiótico profilático ou não? Sim ou não? Professor, eles não usaram antibiótico profilaxia, eu também dei uma procurada a respeito disso, mas não encontrei nada que falasse a favor ou contra. Perfeito. Vamos para a Bárbara, então. Bárbara, tá aí? É a sua vez agora de fazer o contraponto à Marina. Beleza, professor. Peraí. Só colocar aqui a apresentação. Perfeito. Vocês estão vendo minha apresentação? Ah, de acordo. Bom, então,
fazer agora uma ponderação no outro sentido, com relação ao que a Marina falou, né? Então, a presença do catéter duplo J no transplante renal, ele tem a função de evitar complicações, sendo as complicações urológicas principais a fístula urinária e uma estenose. Porém, em contrapartida, ele pode gerar alguns problemas, como desconforto, infecção, tem custos a mais, gera um procedimento adicional e, às vezes, o mais grave pode até ser esquecido esse duplo J lá, que pode acabar calcificando. Então, o que eu trago questionamento é, será que vale a pena fazer em todo mundo? Bom, pensando se vale a pena, essa questão de complicações urinárias, que o duplo J visa prevenir, elas não têm uma frequência tão elevada, principalmente em centros de grande volume mais especializados, que a maioria dos estudos fica em menos de 10%. E a maioria dessas complicações tem um prognóstico muito bom após serem tratadas. Então, colocando na balança esse fator de prevenção de complicações com relação aos riscos de colocar o catéter em todo mundo. O desconforto é um risco que não é uma morbidade, não é nada que gere mortalidade, mas vai gerar sintomas irritativos, como urgência pela ciúria, disúria e até hematura, que pode confundir na avaliação desse paciente. Infecção é um ponto bem polêmico, porque há vários estudos que mostram que as taxas são semelhantes, outros que as taxas de infecção são maiores nos pacientes com duplo J. E aí, tanto essa meta-análise da Cochrane até conclui recomendando o duplo J em todos os casos, mas também identificou maior infecção do trato urinário nos grupos com duplo J de rotina, com risco relativo de 1,49, então quase 50% a mais de infecção. E aí, essa infecção, a gente tem que pensar que é um paciente que é imunossuprimido e que pode ter repercussões graves e até o uso de antibiótico ou até antibiótico profilaxia pode induzir a resistência bacteriana nesses pacientes de risco. Os custos é uma coisa que na nossa formação a gente não costuma pensar muito, mas considerando o valor médio aproximado de mercado de 200 do fio hidrofílico, mais uns 150 do duplo J, num serviço como o nosso, que faz uma quantidade grande de transplantes no ano, vai dar mais de 50 mil reais de custo adicional por ano, né? Então, além disso, você tem que submeter o paciente a um novo procedimento, que é a retirada do catéter. E é um procedimento invasivo. Se for feito com anestesia local, é muito desconfortável, porque o local do reimplante, o ângulo para você acessar o duplo J fica bem desconfortável para ser feito com anestesia local. O ideal seria fazer com cistoscópio flexível, mas nem sempre tem-se à disposição. Então, o ideal seria fazer com sedação e anestesia, que aí acaba gerando para o paciente, geralmente, uma internação e ocupando um horário cirúrgico. Tem a ver, às vezes, com hospitais que têm poucos horários cirúrgicos. E o que é mais grave, mas graças a Deus é raro, seria esse paciente perder o segmento e acabar ficando com esse duplo J sendo esquecido de retirar, evoluindo para uma calcificação, que tem um prejuízo funcional muito importante, visto que é um paciente com rim único, e a abordagem, o tratamento disso também é difícil pela questão anatômica, né? A abordagem endoscópica é tecnicamente mais difícil. Muito bom. Colocou já tudo, Bárbara? Falta só um pouquinho, rapidinho, agora eu vou passar rápido. Finaliza. Tá, então, o que eu ia trazer também é que a maioria dos estudos randomizados, eles partem para o tudo ou nada, que é o paciente ou ele vai ter ou não vai ter o duplo J, ignorando a avaliação subjetiva do cirurgião para os casos em que ele acha que é uma anastomose de risco. Então, isso acaba trazendo piores resultados nos grupos sem duplo J, porque não é feito uma abordagem selecionada. Então, a solução, reservar o duplo J para os casos selecionados e não em todo mundo. Considerando Muito bem. os fatores do doador, do receptor e os fatores técnicos. Vamos colocar agora aqui, muito bom, as duas com uma brilhante apresentação, parabéns às duas.
Eu acho que o importante do Crossfire é realmente colocar pontos para serem discutidos. Vocês vejam que a Marina, de um lado, colocou que a manutenção do catéter diminui complicação, e a Bárbara também levantou bem que a colocação do catéter tem custo e pode ter complicações inerentes à permanência dele. Agora, 3 perguntas finais, as duas, para a conclusão do nosso embate. Houve alguma referência a respeito do índice de massa corpórea do receptor em relação à colocação do catéter? Ou seja, o paciente obeso tem mais complicações e nesses pacientes estaria indicada a colocação do catéter? Marina? Professor, nos artigos que eu li, não teve nenhuma referência ao IMC, o receptor, né? Foi mais realmente a parte técnica da cirurgia, as condições do rim transplantado e do local do implante, né? Mas não li nada a respeito do IMC. Perfeito. Bárbara? Bom, o paciente obeso tem mais complicações em geral, tanto complicações desde incisão operatória, hérnia, vasculares e também urológicas. Mas também, no artigo que encontrei isso, não fazia comparação. Ele relatava como complicações urológicas aumentadas apenas. Então, vocês vejam que, apesar do índice massa corpórea ser um fator, às vezes, decisivo em alguns procedimentos, quanto a complicações ou não, quanto ao duplo J, nos trabalhos que eu li também, não influenciou a permanência ou não. Quanto à idade do doador, quem está doando o rim, pacientes de transplante e doador falecido, doadores com mais de 60 anos, Marina, coloca duplo J ou não? Professor, de novo, eu acho que a gente, né, eu preciso defender a da rotina, né, na verdade, mas precisa avaliar mesmo, eu acho que a condição do ureter, a condição da vascularização, o local do implante, acho que a idade do doador em si não influenciaria a tomada de decisão. Tá. Bárbara, encontrou algo? Sim, estatisticamente, o doador de idade avançada está relacionado a mais estenose de ureter a longo prazo. Então, embora na nossa rotina a gente não lembre, às vezes, de usar isso para tomada de decisão, pode ser um dos fatores que pode ser pensado, sim, porque está relacionado com maior estenose ureteral a longo prazo. Correto, isso que eu queria que você colocasse, na sua parte, que são dos selecionados, eu acho que o grupo de doadores com mais 60 seria um grupo selecionado a receber. E quanto ao tempo de isquemia, alguém falou alguma coisa, Bárbara e Marina? Tempo de isquemia do rim? O que eu li, isso fala realmente num dos artigos que eu li, que o tempo de isquemia influencia, sim, que em tempos mais prolongados de isquemia, o uso do duplo J deveria ser implantado de rotina. Muito bom. Bárbara, alguma coisa sobre o tempo de isquemia? Eu concordo, só não achei em nenhum lugar um ponto de corte exatamente a partir de quantas horas de isquemia seria indicado. Mas não sei exatamente quanto tempo. Mas o principal fator de fístula ureteral é fator isquêmico vascular, né? Então faz todo sentido. Eu só complementaria, eu acho que finalizando a nossa discussão, estamos dentro do tempo ainda, os outros participantes da equipe do transplante também podem fazer colocações, mas finalizando, eu acho que é muito do que elas colocaram. Há serviços, como no Canadá, que colocam de rotina duplo J para todos os pacientes, e eles têm um índice de complicação menor. A Bárbara colocou do outro lado, a permanência do catéter gera complicações inerentes, mas quem defende o catéter, usando antibióticos, se diminui a infecção, fica igual nos dois grupos. O problema, catéter, custo, o custo do catéter fica maior, mas, por outro lado, as complicações também custam caro. Eu acho que o mais adaptável, talvez a nós aqui, HC Unicamp, seria o uso em casos, vamos dizer assim, onde a equipe do procedimento observasse esses fatores que eu coloquei, como tempo de isquemia, idade do doador, e mais o que as duas colocaram, tanto a Marina como a Bárbara, a dificuldade no procedimento cirúrgico, as condições da bexiga, que muitas vezes as bexigas são desfuncionalizadas ou são feitas ampliações, é difícil a anastomose, então acaba, eu acho, a minha opinião particular, ficando como para casos selecionados e onde as condições cirúrgicas ou
dos receptores e do doador induzissem a colocação do catéter. E a lembrança sempre, o tempo de permanência não superior a 6 semanas, a retirada precoce, como o raio-x da Bárbara mostrou, complicações do catéter que ficam, eles às vezes são assintomáticos e viram um cálculo difícil retirada depois. Alguém tem mais alguma colocação? Quer fazer uma pergunta? Pois não. Marcelo, com as novas técnicas cirúrgicas de utilizar fios muito finos e uso de lupas para fazer anastomose, você não acha que isso mudou o resultado das implantes ureterais e talvez cada vez menos se utilizem catéteres duplo J? Porque sempre é feito com magnificação, correto? Isso mudou a técnica. Perfeito, Carlos. Eu acho que é um ponto importante, ajuda bastante, a complicação diminuiu, mas aqui a gente usa, e apesar de tudo, as complicações existem. O que eu fico sempre pensando é assim, complicação ureteral, vazou urina ou estenosou, o tratamento é difícil. O duplo J acaba sendo o tratamento para você resolver uma estenose, colocado ou por via aberta ou endoscópica. E levar o paciente de novo ao centro cirúrgico, o desgaste que ele passa, a equipe também, tem um custo humano e monetário alto. Eu acho que, apesar da melhora da técnica, a decisão ainda, na dúvida, é colocar o catéter. Eu acho que é mais aceitável. Professor Marcelo? Você tem os nossos dados? Pois não. Desculpa, Cássio, pode falar. Você tem os nossos dados? Os dados daqui, só complementando, Renato, um segundo, a incidência de fístula na literatura é em torno de 6%, 6%, 8%. A nossa aqui no último ano está dentro, deu 7 e pouquinho por cento. Então, eu acho que existe, fístula existe. Nós acabamos colocando o catéter em casos selecionados, a tendência nesse sentido, mas eu acho que é uma boa arma, não dá para a gente deixar. A grande questão, vamos colocar em todo mundo, se diminui esses 7%, a gente tem que fazer um estudo duplo cego como o alemão, e mesmo assim acho que nós vamos ficar em dúvida. Fala, Renato. Bom, parabéns pela Renato, discussão. alguma pergunta? Parabéns pela discussão aí, foi super legal, Marina e Bárbara. Parabéns, Marcelo. A questão é a seguinte, do catéter duplo J, do ponto de vista da endouro, do grupo de endouro, foi muito bem colocado a questão de 6 semanas. 6 semanas para frente, o estudo desde 1998 mostra que 70% deles vão ter biofilme com bactéria, independente se você faz ou não antibiótico. Quando você não chega a 4 semanas, isso cai para 1/3 dos duplo Js. Então, se você escolheu, pelos critérios que vocês mencionaram, super bem pontuais, deixar o catéter, é importante que eles não passem 4 semanas. Está cheio de estudo desde 98 falando isso, tá bom? Tá ótimo, boa colocação. Excelente. Professor, posso fazer um comentário? Lógico, Lucas. Sim. Quando eu estava no final da R5, fui fazer o estágio fora, na Carolina do Norte, o serviço de transplante lá, eles colocavam o duplo J de rotina. Então, a gente tem que considerar também que não é comparável o nosso serviço em termos de infraestrutura. Eles tiravam o catéter em 2 a 3 semanas no consultório com um cistoscópio flexível. Se a gente considerar que a gente não tem esse material disponível todo o tempo, que a gente precisaria realmente reinternar paciente para fazer anestesia, para tirar um catéter que às vezes o posicionamento fica difícil, talvez a gente iria se deparar, na nossa realidade, com catéteres que iriam demorar muito mais tempo para serem retirados e que, como o doutor Renato comentou, a gente teria maior incidência de infecção ou eventualmente até de calcificação. Então, às vezes, a gente querendo fazer um procedimento para evitar outro, a gente tem que ver onde a gente vai esbarrar a nossa realidade também e ter outras complicações. Acho que a gente tem um grupo bem maduro aí de transplante, bastante treinado, e que a nossa incidência é baixa, relativamente baixa de fístulas, e me parece que o caminho realmente é na seleção dos pacientes que têm maior risco, como foi discutido aí, achei muito boa a discussão. Beleza, muito bom. Cássio, devolvo para você então. Eu acho que se ninguém colocar mais nada, tá. O Crossfire, agradeço a Marina, a Bárbara, participação muito boa. Obrigado. Obrigada, professor. Vamos tentar manter, então, o Crossfire na frequência de uma vez por mês. Eu acho que é uma forma muito interessante da gente abordar aí esses temas aí que têm condutas, às vezes, controversas.
Eu agradeço a presença de todos, a nossa reunião está no fim. Agradeço a presença do Dr. Icler, do Departamento de Patologia, a colega da endocrinologia também. Convido a todos para a nossa próxima reunião, semana que vem, nesse mesmo horário. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, obrigada. Muito obrigado.